Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 40 ao 52. Lucas 2, 40 ao 52. Diz o seguinte: o Evangelho do nosso Senhor Jesus: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, em estar ele com os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: por que me procurais? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Oremos mais uma vez. Senhor, ilumine o nosso entendimento, teu Santo Espírito, fala o nosso coração, que o falar dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor Deus, rocha minha, redentor meu. Que o teu povo seja edificado pela mensagem que é tua, e que pelo teu Santo Espírito recebemos agora na honra e glória do teu nome. Faz-nos crescer, Senhor, dá-nos crescimento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Você se lembra o que você costumava fazer quando você tinha 12 anos de idade? Qual eram os seus hábitos? Qual eram os seus alvos, os seus planos, os seus objetivos? Deve ter um irmão ou outro aqui que aos 12 anos de idade, para eu não citar nomes, para não ficar expondo a idade avançada, sei lá, ele deve estar com esse estilingue na mão, quem sabe, caçando um pardal. Ou estava na beira do rio, lá tentando pescar um lambari com 12 anos de idade. Teve um que fez joia aqui, assim, eu não vou contar quem foi. Olha, se ele lembrou, todo mundo tem que lembrar o que estava acontecendo aos 12 anos de idade na sua vida. Eu me lembro que eu adorava desenhar ônibus, era meu hobby. E eu gostava tanto do meu hobby assim que eu pensava: eu vou ser um engenheiro, projetista, ou então vou ser dono de uma empresa de ônibus. Nunca comprei um ônibus, só comprei de brinquedo, né? E engenheiro eu tentei 2 vezes, sempre não consegui, mas Deus é tão gracioso que Ele me deixou trabalhar 2 anos dentro da Mercedes. Mas graças a Deus Ele não me deixou lá, Ele me trouxe para o ministério, e a gente está aqui trabalhando não pelo que a ferrugem corrói, mas por tesouros do céu. Agora, essa texto que nós lemos nos mostra Jesus Cristo aos 12 anos de idade. Um menino realmente diferenciado. Um menino que provavelmente não gastava muito tempo com brincadeiras. Ele deve até ter sido uma criança que brincou com seus amiguinhos, mas a gente percebe que ele já tinha consciência da sua missão, da sua vocação, de por que ele veio e para onde ele veio. Veja, esse texto que nós lemos nos fala de como já tinha passado 1/3 da vida de Jesus Cristo. Vale você lembrar que daqui por diante Jesus Cristo tinha apenas mais 21 anos de vida. Vida curta, ia passar rápido. E eu gosto
fala que Jesus, enchendo-se de sabedoria, e fala que essa sabedoria crescia diante dos homens. Queridos, Ele é a própria sabedoria. Como nós vimos em Provérbios, Salomão reconheceu que a sabedoria era aquela que estava lá como arquiteto, criando todas as coisas. A sabedoria era aquela que nos convidou para participar do seu pão e do seu vinho. E aqui eu posso dizer que estamos vendo os primeiros passos da sabedoria nessa terra. A sabedoria se encarnou, a sabedoria, a palavra, o verbo se fez carne e esteve entre nós. E aqui é o único texto canônico que serve como regra de fé e prática, como medida de fé para nós, para a gente saber de um pouquinho da adolescência de Jesus, do final da infância de Jesus. Foram escritos vários livros fictícios sobre a infância de Jesus. Nenhum deles, por 2000 anos, foi reconhecido pela igreja como regra de fé e prática para nós. Nós temos apenas essa porção do Evangelho de Lucas para saber como era Jesus. E alguns vão até dizer que aqui foi o bar mitzvah de Jesus, porque os judeus eles tinham o costume de fazer uma iniciação, uma passagem da infância para a adolescência. Bar mitzvah significa filho da lei. Então aqui era como, e até hoje isso acontece, é uma festa assim para os judeus, quando o menino completa 13 anos, é uma festança que a família gasta tudo que pode. Talvez comparável com o baile de debutantes, que a gente ainda tem ainda o costume de ver em algumas famílias, algumas meninas, quando completam seus 15 anos, para marcar que agora é mais menina, agora já é uma mulherzinha, né? já está aí com um pé na idade adulta. E aqui a gente poderia ver algo como se fosse esse rito de passagem. Existem vários ritos de passagem, algumas tribos indígenas, irmãos, têm alguns costumes muito específicos. Tem uma tribo chamada Tribo dos Gaviões, que ele coloca os seus adolescentes por 30 dias numa cabana feita de palha, uma cabana de 3 metros, e o adolescente fica ali preso, para ele aprender a viver longe dos seus pais, diante dos perigos, se separando, sabendo que dali para frente ele vai ter que lutar pela sua própria sobrevivência. Isso lá aos 12 anos. Tem uma outra tribo chamada Sateré Mauê. Você já deve ter visto um programa, algum documentário mostrando que os meninos ali, aos 12 anos, entre os vários rituais de passagem da infância para a adolescência, eles têm que colocar por 10 minutos a sua mão dentro de uma luva com mais ou menos umas 200 formigas chamadas tocandira, para aprender que é possível suportar a dor, é possível resistir, né? Que não é para chorar por qualquer coisa. E os presbiterianos, o que eles fazem para marcar a passagem da infância para a adolescência? Antigamente promovia, né? Saía da UCP e entrava na UPA, saía da União das Crianças Presbiterianas e passava a fazer parte da União Presbiteriana dos Adolescentes. Está tão raro, né? As igrejas terem UCP, terem UPA. Isso me dá um desespero também, irmãos. Eu espero que você também fique muito preocupado em ver como as nossas igrejas estão começando a ficar esvaziadas de crianças, de adolescentes. Só para a gente se preocupar muito. Outro dia, um irmãozinho que ainda não tem 12 anos me perguntou: pastor, com que idade eu posso fazer minha profissão de fé? Pedrinho, filho do Walter e da Raquel, eu falei: acho que uns 12 anos é a idade boa, geralmente, né? É a idade recomendada. Então, queridos, essa idade de 12 para 13 anos ela é emblemática em várias culturas, em várias situações. E aqui nesse texto nós vamos ver pelo menos 4 passos, os primeiros passos da sabedoria, ou 4 características da adolescência
criança aos 12 anos e passa a ser adolescente até os 18. E como diz aqui que Jesus já tinha os seus 12 anos, nós vamos ver aqui pelo menos 4 características da adolescência de Jesus. Primeira característica era a frequência religiosa. Versículos 41 e 42, nós lemos que anualmente os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ela foi inaugurada lá no capítulo 12 do livro do Êxodo. Foi a última das 10 pragas, quando Deus estava libertando o povo da escravidão do Egito. Lá no livro do Êxodo, capítulo 12, nós lemos assim, versículo 2: esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Êxodo 12, 14 diz: esse dia, o dia da Páscoa, vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis como estatuto perpétuo. Não tem fim. Capítulo 12, versículo 24, nos explica o seguinte: guardai, pois, isto por estatuto para vós e para os vossos filhos, para sempre. E olha só, versículo 26 e 27 é interessante. Quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, que livrou-os nas nossas casas, e então o povo se inclinou e adorou. Veja, algo que era tão complexo. O rito da Páscoa era algo que cedo as crianças deviam ser levadas à curiosidade, ao interesse, e os pais, o mais rápido possível, deviam explicar por que o pão sem fermento. Porque era para sair rápido, não dava tempo da massa fermentar. Por que as ervas amargas? Porque era para não esquecer que lá no Egito foi vida dura. A escravidão, a vida sem poder servir ao Senhor é vida dura. Por que o cordeiro tinha que ser ali sacrificado? Porque o sangue do cordeiro marcava as casas dos crentes da promessa que foram livrados da morte. Desde cedo, e Maria e José faziam isso com o menino Jesus. Anualmente eles levavam para o rito da Páscoa. Havia 3 festas, você vê lá em Êxodo 23, Levítico 23 e Deuteronômio 16, 3 festas que todo judeu, estivesse onde estivesse, devia se organizar e sair de onde estivesse para vir a Jerusalém, para subir a Jerusalém. Era a Páscoa, a festa do Pentecostes, das primícias, e a festa da colheita, quando concluía toda a colheita. E foi assim com Jesus. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, mas não foi pela primeira vez. Está escrito aí, como de costume. Como de costume. Qual que era o teu costume aos 12 anos de idade? Não ficava sem brincar na pipa. Qual era o teu costume aos 12 anos de idade? Eu não sabia da frente do videogame. Qual que era o teu costume aos 12 anos de idade? Você se lembra? Veja, isso é registrado como um dos costumes na vida do menino Jesus, na vida dos pais de Jesus. Era templo, Jerusalém, celebrar a Páscoa. Era costume. Não era aquela coisa de, quando der eu vou, se me der vontade eu faço, se tiver sol eu vou, se não chover a gente vai, sabe? Não era, não tinha si, era costume. Qual costume nós temos implementado nas nossas vidas? E qual costumes nós temos transmitido para os nossos filhos? Qual costume os nossos filhos têm aprendido conosco? Você já deve ter visto um videozinho que chama assim: crianças veem, crianças fazem. Tem um monte de coisa que você não precisa ensinar seus filhos, eles já estão vendo você fazer. Se você tem costume de orar, eles vão adotar esse costume. Se você tem costume de ler a Bíblia, eles vão adotar esse costume. Se você tem costume, como José e Maria, de
levar a criança, mesmo com 12 anos, para o templo, vão ter esse costume. Qual é o costume que nós temos adotado na vida dos nossos filhos? Qual costume você prometeu quando você trouxe o seu filhinho aqui, no primeiro, segundo, terceiro mês de vida? Lembra o batismo? Batismo é um compromisso muito mais dos pais com Deus do que da própria criança, um compromisso de criar as crianças no caminho do Senhor, com a ajuda de toda a comunidade da fé. Costume. Então nós vemos essa característica da vida de Jesus Cristo, uma frequência, posso dizer assim, religiosa, uma frequência no local de culto, no lugar de adoração. E veja, a festa da Páscoa era uma vez ao ano. E parece que alguns crentes que adotaram essa frequência, uma vez por ano eu vou, igreja. Uma vez por ano eu vou. Mas nós vemos aqui que a lei do Senhor é que nos faz a bênção. E que a lei do Senhor, nos seus 10 mandamentos, tem o quarto. E essa semana eu conversava com uma menina que estuda desde que nasceu numa escola, de uma instituição que enfatiza o quarto mandamento. E eu perguntei para ela: você sabe qual é o quarto mandamento? Ela falou: honra teu pai e tua mãe. Eu falei: na trava. O quarto mandamento qual que é? 6 dias você vai trabalhar, o 7º, o Senhor. Então, um dia em 7, dedique ao Senhor, cesse os seus trabalhos, enfatize os seus esforços para descansar, para se santificar, para ser uma bênção, sendo abençoado. Isso é costume. E quando a gente faz isso, a gente imita o menino Jesus. E nós somos chamados para sermos imitadores de Jesus Cristo. Tudo que Deus tem empenhado para a igreja é para que alcancemos a estatura de varão perfeito. Se tivesse uma fita métrica espiritual, e você fosse medir como é que está a sua altura espiritual comparada com a altura de Cristo. Cristo aos 12 anos de idade, está parecido? Nós que já somos adultos, será que ele está parecido com o adolescente Jesus? Queridos, você conhece bem, mas eu preciso repetir para você. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Diz o seguinte. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume. O autor aos Hebreus destaca um mau costume que não deve ser imitado. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes, como estamos fazendo agora, admoestemos, tanto mais vezes que o dia se aproxima. Além da frequência religiosa, frequência mesmo, constância, nós vemos uma segunda característica, um segundo passo da sabedoria quando encarnada do adolescente Jesus: a sua independência familiar. Diz o texto que terminaram os dias da festa, ou seja, a festa durava 7 dias, uma semana. Imagina o tamanho da festa, imagina como era aquela festa. 7 dias de festa. Eles regressam de Jerusalém para Nazaré. Para você ter uma ideia, era uma viagemzinha de uns 145 quilômetros. E que o judeu fazia pelo caminho mais longo, porque ele tinha que passar por Samaria, e era um caminho muito indigesto para o judeu. 145 quilômetros, naquela época que não tinha carro, não tinha Uber, não tinha ônibus, muito menos avião, nem bicicleta tinha. Era uma viagem de 5 a 6 dias, porque a pé a velocidade é 30 km por dia. E aí eles vão, só que o
4 para frente. Então eles foram a pé o dia inteiro. Cadê o Jesusinho? Jesusinho não está com você? Não, não está comigo. Não está com quem? Está com alguém da família aí. Cadê Jesusinho? Depois de um dia, começou a procura. Aí foi mais um dia procurando e não encontrando. E aí mais um dia para voltar. 3 dias. E onde é que estava o Jesusinho de 2 anos? Estava consultando, estava exercitando a sua independência familiar. Você já perdeu uma criança na praia, no mercado? Conheço gente que já foi perdida na praia. Nem que você está não, porque está constrangimento. Eu já fui perdido no mercado. Por mais que seja 2, 5 minutos de perdido, é um desespero. Imagina 3 dias. E 3 dias tendo perdido uma criança que não era qualquer criança. Era aquele que foi revelado pelos anjos, era aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. O que poderia ter acontecido com aquela criança? Quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram Jesus. Eles encontram Jesus. E isso nos ensina uma segunda lição, queridos. Se nós temos que ser como Jesus, nós temos que aprender a ser um pouquinho desprendido das nossas famílias e dos nossos familiares. Tem filho que não vive sem pai. Tem pai que não vive sem filho. Literalmente. Tem filho de 40 anos de idade que não sabe lavar a louça. Tem filho de 50 anos de idade que não sabe como é que liga aquele equipamento complexo, eu creio que a maioria dos que estão aqui tem, chamado máquina de lavar. Não vou nem falar tanto. Por quê? Tudo é a mãe que faz. Ou tudo é o filho. Veja, quando Jesus encontra eles dizem: olha, nós estávamos à sua procura. Jesus disse: eu não sabia que eu tinha que estar na casa do Pai. Em João 2, versículo 4, quando Maria intervém lá no primeiro milagre, você lembra que Jesus vira para Maria e diz assim: mulher, que perdeu contigo? Não era desrespeito, não era afronta, mas era independência. Queridos, nós precisamos entender o que diz o Salmo 127, versículo 3: os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Se você for verificar em Gênesis 33, 5, em Josué 24, 3 a 4, os patriarcas tinham essa noção de que os filhos são presente de Deus, eles pertencem a Deus, eles não são nossos. Nós não somos donos dos nossos filhos. Nós somos mordomos do Senhor e responsáveis por cuidar dos filhos do Senhor que Ele nos deu. Isso é uma lição muito preciosa. Os filhos precisam aprender isso, se desprender. Pais não ficarão aqui para sempre, filhos não ficarão para sempre. E Deus quer nos fazer homens que cresçam, mulheres que cresçam. A gente vai para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, e Paulo diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, agora eu cresci e abandonei as coisas. Tem gente que não quer deixar de ser menino, não quer deixar de sair da barra da saia da mamãe, do papai. Olha para Jesus aos 12 anos, a independência. Como eu disse para vocês, algumas tribos indígenas ensinam as crianças a sentir dor aos 12 anos. Tem uma tribo indígena que deixa o índiozinho a noite inteira na mata, vendado, para ele ter uma experiência do que é passar uma noite se sentindo sozinho no meio do mato. Aí quando chega o dia, eles tiram
tiram a venda daquele vizinho e ele vê que o pai dele estava sentado na frente dele a noite inteira, ele achou que estava sozinho. Acho que a gente precisa experimentar algumas coisas assim. Às vezes a gente está muito dependente de recursos materiais, de recursos familiares. Tem pai que cria um filho para si, enfim, a gente precisa aprender a soltar os nossos filhos. Eu não sou indígena, mas eu sou descendente de índio, e ano passado a gente fez um ritual com a Júlia. Não foi com luva com formiga, né? Não deixei ela sozinha uma madrugada inteira. Chegou no ponto que a gente chegou para a menina de 13 para 14 anos e falou: filho, o bilhete único está aqui, o celular está aqui, o cartão está aqui, a senha está aqui, vai. Do Grajaú para a Consolação, 21 quilômetros. Aí depois vai para a Moca, da Moca para o Grajaú, 56 quilômetros sozinho, aperta o coração, aperta. Mas chega uma hora que tem que deixar voar. Chega uma hora que você tem que confiar que é Deus quem cuida da sua menina, do seu menino. Uma terceira característica do Jesus adolescente, o terceiro passo de Jesus, ou da sabedoria nessa terra, foi o interesse no conhecimento bíblico. Quando José e Maria encontram Jesus, onde é que ele estava? No meio dos doutores. E o que ele estava fazendo? Ele estava ouvindo, mas ele estava interrogando os doutores. José e Maria, depois de 3 dias, sem saber onde é que estava Jesus, encontram Jesus numa banca de doutorado. E eles demoraram para entender se Jesus estava ali sendo avaliado ou avaliando os doutores. Olha que coisa. Um adolescente de 12 anos se interessar em Bíblia, em lei, em palavra de Deus, naquilo que Deus revelou, interessado, desejoso, e diz que todos que ouviram esse Jesus se admiravam da inteligência das respostas, e logo que o seu pai os encontraram, ficaram maravilhados. Irmãos, como a gente fica alegre quando você encontra o teu filho com a Bíblia aberta, lendo. Eu já tive essa alegria. Alguns aqui já devem ter tido essa alegria. De ter visto seu filho, sua filha, ali folheando as Escrituras. Mas, queridos, o que os nossos adolescentes têm produzido hoje? Jesus produzia debate entre os doutores. Jesus produzia, e por toda a vida ele afrontou os doutores, ele confrontou os doutores, ele se mostrou acima dos doutores. E hoje o que os nossos adolescentes produzem? Dancinha no TikTok, com raras exceções. Hoje o que os nossos adolescentes produzem? Gravidez precoce, com abortos traumáticos. Hoje o que os nossos adolescentes produzem? Experiências terríveis nos vícios, se autodestruindo e destruindo outros. Os nossos adolescentes não estão parecidos com o adolescente de 2000 anos atrás, interessado na palavra de Deus. Queridos, são estatísticas terríveis. Eu vi algumas aqui. 34% dos menores de 18 anos já consumiram álcool na vida. 22% dos adolescentes nos últimos 12 meses. Nos últimos 30 dias, 8,8% dos adolescentes de 12 a 17 anos. É isso que tem de melhor nos nossos adolescentes? Queridos, a gravidez na adolescência, 14% de todos os nascimentos no Brasil acontecem com meninas menores de 18 anos. Sofre ela, sofre
que não tem referência, que não tem uma razão para viver, um sentido para viver. O que eles poderiam ter? Interesse no que diz a palavra de Deus. Esses nossos adolescentes, muitas vezes, eles sabem todas as séries que estão na Netflix. Eles sabem de livros de ficção, de autores que não levam a lugar nenhum. Já estão lendo até, não apenas o Crepúsculo, mas os 50 tons de cinza, mas eles não conhecem quem pintou as cores do arco-íris. Eles não conhecem quem acendeu o sol, quem colocou a lua no seu devido lugar e as diversas estrelas. Não conhecem. E sabe o que é pior? Nós pais achamos isso normal. Nós pais achamos que é assim. Vai ser assim. A gente não pode fazer nada. Isso. Pior ainda que isso. Porque a omissão é terrível. Mas tem o fogo amigo. Sabe o que é o fogo amigo? Professor, que é membro de igreja, às vezes é até pastor, oficial, e que em vez de incentivar essa meninada a no mínimo matar a curiosidade e ler o livro mais estudado e que mais influenciou a história da humanidade. Não. O professor tem amigo dentro da igreja falando, de fato, a Bíblia tem defeitos, a Bíblia está desatualizada e assim por diante. Queridos, o interesse no conhecimento bíblico era uma marca daquele adolescente lá em Nazaré. Por fim, a submissão ao pai e aos pais. Quando José e Maria fazem aquela pergunta que todo pai muitas vezes faz com o filho que se desvia, faz com o filho que dá trabalho, faz com o filho que está perdido. José e Maria fazem aquela pergunta: por que fizeste isso conosco? Como se Jesus estivesse fazendo uma coisa errada. Por que você deixou teu pai e a tua mãe aflito? Jesus responde: eu sabia que eu devia estar na casa do meu pai. Jesus sabia que ele veio cumprir a vontade do Pai que está nos céus. Do mesmo jeito, quando Jesus está adulto e ele entra no templo e ele vê os cambistas ocupando um lugar, fazendo negócios dentro da casa do Pai, ele diz: vocês transformaram a casa do meu pai em casa de negócio. Veja, os 12 anos, depois com mais de 30, ele sabia que a casa de oração era a casa do Pai. Ele sabia que ele tinha uma vocação em relação ao Pai. Jesus tinha aquele sentimento do Salmista 122: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Jesus tinha o mesmo sentimento do Salmista, no Salmo 84, veja comigo. Salmo 84: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Redentor. Jesus sabia que a vida não era só isso aqui, que existe vida acima dos céus. Existe um Deus acima dos céus. Jesus veio para cumprir essa missão, ele tinha essa consciência, e ele diz isso para os seus pais. Os seus pais não compreendem. Jesus era submisso ao Pai. Mas o texto também diz que desceu com eles para Nazaré, aquela caminhada de 150 quilômetros, 700 metros abaixo, mais ou menos como ir daqui para Itanhaém, ou daqui para Caraguatatuba, a pé. Tá? Você escolhe, para o sul e para o norte, a distância é essa.
deve ser honrado, adorado, obedecido. Ele mostra como cumprir o quinto. Agora sim, agora não é o quarto mandamento, é o quinto. De honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias e se mantém sobre a terra. O quinto dos 10 mandamentos. Queridos, autonomia não é rebeldia. Veja que Jesus foi autônomo, ficou no templo, mas ele não foi rebelde, ele não foi desobediente. Nossos adolescentes, nossos jovens podem sim, devem receber, sim, serem ensinados a serem autônomos, a viverem e resolverem seus problemas sozinhos, mas eles devem sempre lembrar que, se querem ter vida longa, se querem ter vida boa, tem que obedecer o papai e a mamãe, mesmo que já esteja grande, mesmo que já tenha cabelo branco. Não muda, né? Mesmo depois de velhos, 10 mandamentos continuam atuais e continuam sendo o caminho da bênção. Querido, talvez você não se lembre como era a sua adolescência. Talvez você não se lembre como você tinha 12 anos de idade. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem falando: já passou a minha adolescência, o que eu faço com o que eu estou ouvindo nessa mensagem? Muito bem. Você pode ter passado dos 12 anos de idade, mas talvez, como Jesus nesse texto, você tenha no máximo 21 anos de vida. Se eu tiver 21 anos de vida, com a graça de Deus, eu chego aos 65. Faz as contas aí. Se você tiver 21 anos de vida, se você estiver vivendo os últimos 21 anos da sua vida, olhe para Jesus e veja que você tem um modelo do que é prioridade, como você deve viver. Você deve ter uma frequência religiosa exemplar, não deixar de congregar como costume de alguns. Você deve sim buscar autonomia, independência. Não ser da geração canguru, que agora tem a geração canguru, os de 40, 50, 60 anos. Pela graça de Deus, ontem um irmão muito querido, 42 anos de idade, casou. Olha que bênção. Gente, se você está perto dos 40 aí, já está entre os 50, não perde. Se ele casou, você pode casar. Só que tem uns que estão com 40, 50 e não quer sair da casa do papai e da mamãe, porque roupa lavada, tudo fácil. Não é para ser assim. Autonomia, como Jesus, 12 anos. Não precisa do papai e da mamãe perto toda hora. Interesse pelas coisas de Deus. Para de gastar tempo com bobagem que não te leva para o céu. Para de se encher de informação que não te leva a nada. Coma esse livro. Seja cheio da palavra de Deus para calar os doutores dessa época. E por fim, honre o Pai nosso que está nos céus, mas obedeça em tudo. Teu pai, tua mãe, mesmo que você já seja casado, mesmo que ele já esteja velhinho, Deus usa o seu pai e a sua mãe para abençoar a sua vida. Eu encerro contando uma história que eu vivi com meu pai. Meu pai morreu aos 58 anos, ele não chegou aos 65. Quando eu comecei na igreja, ele falou: você escolhe, ou vai de manhã ou vai de noite. Não precisa ir 2 vezes no domingo. Falei: tá bom, pai, eu vou escolher porque é lá na igreja que eu aprendo que eu tenho que obedecer você aqui em casa. Aí eu vou na cabeça do velho. Se a igreja me ensinava a obedecer em casa, eu falei: não pode ir para casa, você está aprendendo as coisas, pode ir para a igreja, você está aprendendo umas coisas boas. A gente tem que ter essa sabedoria, obedecer a Deus. Acima de tudo, e obedecer aos nossos pais naquilo que eles não nos levam a pecar. Lembra do pediatra, quando ele media para ver se você estava na estatura saudável. Como é que está a tua estatura espiritual? Como é que está a sua medida rumo à estatura de varão perfeito? Você é menino na fé? Você é um adolescente na fé?
ou você já cresceu, você já é maduro, e pelo menos você se parece com aquele adolescente de 12 anos de idade que viajou de Nazaré para Jerusalém. Nós vamos encerrar esse culto, essa liturgia de culto, cantando